Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o curso de navegação astronômica pela passagem meridiana do Sol. Aula 2, o sextante. Eu sou Juca Andrade, capitão amador e instrutor de vela oceânica na Cusco Baldus. Na aula passada, nós conseguimos definir, após fazer uma resenha histórica da evolução da determinação da posição no mar, utilizando os astros como referência, conseguimos definir com alguma clareza, acredito, ou desejo, que para tanto se faz necessário dois instrumentos de precisão. O primeiro é o sextante, que faz medidas de altura de astros, e o segundo seria um cronômetro com o menor erro, o menor atraso possível. Nessa aula, nós vamos começar a estudar o sextante, que é o equipamento de precisão que nos permite determinar uma altura de um determinado astro no horizonte observável, e com esse dado determinar, após a elaboração de alguns cálculos aritméticos, conta simples de mais e menos, mas nós conseguimos, com essa altura instrumental fornecida pelo sextante, determinar a latitude. O sextante é um instrumento óptico de precisão. Basicamente, o que o sextante faz, ou o que é possível fazer com o sextante? O que o sextante vai fazer na sua utilização, na utilização para a qual ele foi concebido, é a determinação do valor em ângulo entre o astro e o horizonte do observador. E ele faz isso através da reflexão. Então, aqui a gente tem aqui um sextante, nós temos um sextante aqui, e aqui esse raio em azul representa a linha observável do horizonte. Ele encontra o primeiro dos espelhos e segue sem reflexão alguma para os olhos do observador. O segundo raio, em laranja, representa a linha de luz que se propaga em linha reta, vinda diretamente do Sol. A gente ainda colocou umas nuvenzinhas, mas é o Sol. Esse raio, ele encontra esse espelho aqui, não o primeiro, é refletido para esse espelho e retorna aqui para o observador. O que o sextante faz é artificialmente trazer para uma mesma linha, dita do horizonte, o horizonte observável e o astro observado. No caso da passagem meridiana do Sol, esse astro será sempre o Sol. Quando isso acontece, é possível medir em graus a altura em graus desse astro observado, no caso, o Sol. Quando eu comecei a estudar para capitão amador, lá em 2011, eu não tinha familiaridade com sextante. Confesso que não é um instrumento que no nosso dia a dia de navegação interior e costeira nós utilizemos muito, mas eu imaginava que essa altura aqui já seria a latitude. Isso é relativamente fácil de acreditar, porque aqui a gente tem uma gradação em graus por minutos e segundos, então eu acreditava que esse valor aqui dessa altura já seria a latitude. Mas, na verdade, essa altura é o primeiro passo para a determinação da latitude. Aqui nós temos uma altura, essa altura é uma altura instrumental, uma altura de instrumento, que será corrigida até que ela se transforme em uma altura verdadeira. Isso nos lembra lá, matéria de mestre amador, a agulha magnética. Ela nos fornece um ângulo de visada, de rumo, uma proa, porém, contudo, todavia, entretanto, é necessário fazer correções, seja pela declinação magnética, seja pelo desvio
decorrente dos ferros de bordo, para que se determine qual é a direção em relação ao norte verdadeiro, né? Aqui é quase isso, só que é um pouco, não é mais difícil, mas tem um pouquinho mais de etapas, mas nós vamos ver todas essas etapas aqui no curso. Aqui, nesse momento, então, o que eu queria deixar claro é que essa altura aqui não é a latitude, nós precisamos, mas é o ponto inicial para a determinação da latitude. Então, de novo, o que o sextante faz é artificialmente igualar a linha do horizonte do astro e, com isso, obter um valor que vem aqui expresso no arco, aqui no índice do arco, depois no tambor e no vernier, e com isso nós fazemos algumas operações. Aqui no slide seguinte, então a gente tem mais bem representado, melhor representado, então, o Sol, o horizonte, e aqui, fazendo a leitura da altura instrumental, a gente consegue determinar que este ângulo aqui entre o astro observado, no caso o Sol, e a linha do horizonte é de 38 graus. Não significa que eu estou na latitude 38, seja norte ou seja sul. Significa que a altura observada no instante da passagem meridiana do Sol, que é um momento astronômico muito singular e extremamente importante, nesse momento, esse ângulo equivale a 38 graus. E a partir, então, desses 38 graus, eu faço algumas outras operações e consigo determinar a latitude. Aqui, essa animação, ela mostra, então, o sextante em utilização, fazemos a visada do Sol, e aqui é o olho do observador, é o que o observador consegue ver pela luneta. Então, num determinado, aqui à esquerda, ele vê o horizonte verdadeiro, né? Não há distorção nenhuma, e à direita, o que a gente vê, à medida que o sextante, que a alidade é movimentada, eu consigo ver que o Sol, no caso o astro de observação, artificialmente se equipara ao horizonte. Não significa que o Sol desceu, não é isso, mas é um mecanismo pelo qual o sextante funciona, em que eu consigo equiparar o horizonte com um astro de referência, no caso o Sol, e com isso verificar a gradação no arco, no tambor e no vernier, e obter graus, minutos e segundos desse valor angular, justamente o valor formado entre o astro e o horizonte observado. Aqui nós conseguimos ver, com mais alguns detalhes, as partes do sextante. Então, começando por aqui, nós temos os vidros corados ou vidros coloridos. Aqui nós temos 3 representados. Esses vidros coloridos ou vidros corados, eles servem para proteção dos olhos do observador. Como nem sempre o astro, na maioria das vezes, o astro observado será o Sol, nem sempre será uma estrela, não emite luz que possa danificar a córnea, a retina, é necessário algum grau de proteção. Então, a ideia aqui é utilizar conforme a necessidade, usar mais ou menos espelhos, mas no caso do Sol sempre usar espelhos, de forma que você consiga fazer a visada do astro. Se tiver muito escuro, diminui-se o número de espelhos, mas é melhor sempre começar pelo maior número e ir diminuindo conforme a necessidade, mas nunca, jamais, em tempo algum, usar sem fazer a visada, sem o uso dos vidros corados, também chamados de vidros coloridos. Aqui, na parte superior, nós temos o espelho grande, e aqui o espelho pequeno. Esse é o braço da alidade, que eu movimento para fazer justamente aquela medição. Para eu movimentar, ele é fixo, aqui eu tenho o gatilho, em que eu aperto o gatilho, aí a alidade se movimenta para frente ou para trás. Aqui o índice, que mede o valor angular dos arcos, do arco, perdão. No arco eu tenho valores em graus. Aqui o tambor e aqui
o vernier. E claro, a luneta, por onde nós fazemos a visada. Aqui na imagem do lado, nós vemos como um outro sextante, que é uma representação gráfica, que é um sextante verdadeiro. Então, que a gente vê os vidros coloridos, o espelho grande, ou espelho de índice, o espelho pequeno, a alidade, o gatilho da alidade, perdão, o arco, o índice da alidade, que mostra o valor do arco, o tambor e o vernier. E aqui, a luneta, um dispositivo ocular, um ocular com um dispositivo de focagem. Você consegue fazer, então, aquela visada. Essa questão, nós estamos analisando o sextante aqui, não é mera curiosidade, ela cai na prova, ok? É sempre cobrado pela prova de capitão amador as partes do sextante. Nós, nessa aula, já faremos exercícios que caíram em prova sobre isso. Então, por isso que a gente é até um pouco repetitivo, mas vai aí colocando aí, trazendo informações. Aqui, então, novamente, 1, vidros coloridos, 2, o espelho horizontal. Aqui são várias nomenclaturas utilizadas, não há uma uniformidade nisso, então vocês precisam estar familiarizados com todas. Também os vidros, o espelho pequeno, o 3, espelho índice, ou espelho grande, 4, luneta ou ocular com dispositivo de focagem, 5, a base do sextante, 6, o micrômetro do tambor, que eu já tinha colocado, tambor, 7, vernier. O 6, esse dispositivo, eu faço um ajuste fino aqui e para verificar valores angulares. Okay? A alidade 8, a alidade móvel do sextante, essa aqui é a parte que se move, o que se move é isso aqui, não o arco. Aqui, então, o gatilho, em que eu pressiono e consigo mover a alidade, com isso eu movo o espelho grande e faço aquele ajuste, aquela fictício, em que o astro de observação, no caso da passagem meridiana ao Sol, está no mesmo nível do horizonte observado. 9, alidade móvel, ok, e 8, índice da alidade móvel, aqui o índice, uma parte importante do sextante. Aqui a gente vê com mais detalhes o arco, esse aqui cobre 130 graus, e percebam que ele tem valores negativos, ó, 0 tem menos que 0. Isso é porque eu tenho ângulos negativos, eu consigo ver abaixo do horizonte, por exemplo? Não. Isso tem a ver com um erro instrumental, a gente vai ver na sequência. Mas aqui a parte do arco que nos interessa é essa daqui, em que a gente consegue fazer a leitura do valor, aqui no índice, aqui está 65, e a gente tem, então, essa parte aqui que é muito importante. O índice aqui mostra, então, o valor dessa leitura do arco, novamente, 65. E aqui o micrômetro, o tambor e o vernier. Tambor maior, que aqui nos dá os graus, aqui os minutos, e aqui as frações em décimo de minuto. E faz parte da prova saber ler o índice, o tambor e também o vernier. Essa leitura é o que a gente vai começar a tratar agora, mas basicamente o valor do vernier nos trará. Aqui a gente tem ponto 0, ponto 4, ponto 8. O valor correto será o que mais se adequar, que estiver mais paralelo a essas gradações trazidas no tambor. No caso aqui, o ponto 8 está bem fora, o ponto 6 bem fora, o ponto 4, o ponto 2 também, e mais o 0 está bem marcado. Então, nesse caso, seria 65 graus, 1 minuto e 0 décimo de minuto. Essa precisão toda é importante, porque um erro aqui
de 1 minuto representa um erro de 1 milha na posição. Então, se nós errarmos 10 minutos, nós erraremos 10 milhas. Se nós errarmos 1 grau, nossa posição está deslocada 60 milhas do ponto real. Lembrem-se sempre, o sextante, ele é um instrumento de precisão.